E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista acaba entrando em um jogo. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Son, um programador infeliz que ganhava pouco e trabalhava muito e ainda era humilhado em seu trabalho. Ele está trabalhando em um jogo que estava perto do seu lançamento, onde ele conserta os bugs e adiciona cantos secretos com grandes prêmios para os jogadores. Ninguém sabe mais sobre esse jogo do que ele. Esse jogo é conhecido como New World. No entanto, sua vida muda completamente quando misteriosamente ele acaba sendo transportado para outro local. E logo após isso, uma tela aparece na sua frente, falando que ele foi registrado com sucesso no New World. E logo ele percebe que é a mesma interface do jogo que ele estava trabalhando. E sua classe acaba sendo selecionada aleatoriamente sem sua escolha, onde ele acaba recebendo a classe de mercante. Mesmo pensando que isso é apenas um mundo digital, após olhar melhor as coisas à sua volta, ele percebe que esse mundo agora é a sua realidade. E logo ele se lembra que agora ele pode se livrar de todas as suas dívidas e daqueles que humilhavam ele. E como é o jogo que ele estava criando, ele sabe onde está todos os bugs e as salas secretas com grandes tesouros, e ele vai usar tudo isso a seu favor e mudar sua vida. Com isso ele sabe, se morrer antes de começar a primeira missão, ele pode reiniciar sua classe e pode haver a oportunidade de receber uma classe especial. Porém, se ele estiver errado, ele pode acabar morrendo de verdade, mas ele não se importa. E com isso ele ficou morrendo várias vezes para conseguir uma classe boa, e na sua última tentativa ele acaba conseguindo a classe de mercador de ouro e de lutador, a classe mais rara do jogo. E agora ele vai iniciar uma nova jornada nesse mundo no qual ele tem total conhecimento sobre tudo e vai usar tudo isso para conseguir reivindicar o trono desse novo mundo. Agora, nesse próximo mangá, a história começa com o lançamento do maior jogo de realidade virtual conhecido como Kailan, e rapidamente milhões de jogadores começaram a jogar, e uma dessas pessoas é o protagonista conhecido como Lan. Ele comprou a cápsula de realidade virtual por milhões em dinheiro para jogar, e com isso ele acabou usando todo o dinheiro que seus pais deram para a escola e suas economias do trabalho que tinha. No começo todos chamaram ele de louco, mas mesmo tendo começado a jogar 2 meses depois do lançamento, ele criou um personagem arqueiro muito bom em apenas 4 meses, e logo ele começou a fazer muito dinheiro por dia. Porém, os criadores anunciaram a chegada de uma atualização de grande escala para o jogo, onde será introduzido uma nova região e 3 novas classes. Com isso todos ficaram animados com essa notícia, e Lan queria mudar sua classe para uma das novas. Porém, só pode mudar de classe antes do nível 10, e com isso, se ele quiser fazer isso, vai ter que resetar seu personagem. Por sorte, enquanto estava caçando, ele dropou um cristal muito raro que pode desbloquear uma classe escondida no NPC de mudança de classes. Após conversar com seu amigo, ele decide que vai resetar seu personagem, pois está buscando diversão no jogo com as novas classes. Logo após resetar seu personagem, a nova atualização sai, e rapidamente ele vai escolher sua nova classe. O local onde ele foi normalmente a sua nova classe seria Invocador, uma classe difícil de ser dominada. Porém, ele possuía o cristal raro, e após dar ele para o NPC, ele recebe uma quest de mudança de classe oculta, onde se ele completá-la se tornará um domador de monstros. E rapidamente ele sai para completar a missão, e após terminar e retornar, o NPC fica impressionado, pois essa quest normalmente era para ele ter falhado. E com isso ele dá para Lan uma nova classe, onde ele se tornará o primeiro mestre domador. E agora Lan inicia uma nova jornada do início novamente em busca de dominar sua nova classe lendária nesse jogo, onde é conhecido pelo seu sistema de aumento de nível ser muito cruel. Nesse próximo mangá, a história começa com o lançamento do jogo de fantasia online, que tomou o mundo de surpresa, onde ele é combinado com a mais recente tecnologia de realidade virtual, onde o jogo é capaz de reproduzir 80% do mundo real. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Sufei, que era apenas um dos 5 bilhões que jogam esse jogo. A única diferença é que ele jogou o beta fechado deste jogo, porém um dia quando ele entra nesse jogo, ele não acessou seu personagem, mas ele acabou ganhando o controle de um personagem NPC com o mesmo nome dele. Normalmente era só abrir uma reclamação e recuperar seu personagem, porém como ele se tornou um NPC, ele não conseguia mais se desconectar do jogo. Com isso ele escolheu aproveitar como um personagem do jogo para obter fama e fortuna, onde mesmo que suas habilidades sejam de baixo nível, ele ainda poderia derrubar chefões, ou entrar em uma guilda como um ferreiro e buscar benefícios para acumular uma grande fortuna. E mesmo ele sendo um personagem, ele não é diferente de um jogador também. E para evitar que os jogadores causem estragos nas zonas de seguranças, Sufei agora não tem mais level, e mesmo sua força sendo bastante baixa, sua vitalidade é
muito grande onde o criador do jogo preguiçoso deu aos personagens e como a vitalidade influencia em vários atributos. Ele é bastante forte onde sua saúde original é igual ao do chefe desse mundo, onde ele se tornou praticamente imortal, e como ele não tem um meio de sair do jogo, agora ele está decidido que vai se adaptar à sua nova vida como um ferreiro, e como ele morava sozinho, essa sua nova vida é muito melhor e agora ele vai trilhar um novo caminho como um personagem nesse jogo em busca de alcançar o topo desse mundo de fantasia. Agora nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Leon, um ex-trabalhador japonês, que passava seus dias jogando e vendo animes. Um dia ele estava jogando um otome game bastante famoso, onde tinha personagens desenhados por artistas bastante conhecidos e vários dubladores famosos. Porém todos os alvos românticos eram homens. Esse jogo pertencia à sua irmã, onde ela tem uma boa aparência e suas notas são bastante boas, e com isso a sua mãe acreditou que ela teria uma vida bastante decente, e ele até hoje é olhado com desprezo por sua mãe, mesmo sendo um jogo para meninas. Ele está decidido que vai terminar esse jogo onde ele se passa em um mundo de fantasia com espadas e magias e cheio de ilhas flutuantes, onde a protagonista é uma garota comum que ingressou na escola de nobres como plebeia, onde o alvo dela é o príncipe e alguns nobres, mas ela sofre bastante com as outras garotas, ocasionando em várias guerras. Esse mundo beneficia totalmente as mulheres, mesmo ele tendo bastante conhecimento de jogos. Estava sendo muito difícil terminá-lo, pois tinha missões de batalhas bastante difíceis. Com isso ele decide comprar todos os conteúdos pagos para completar o jogo mais fácil, e após 2 dias seguidos jogando ele finalmente conseguiu chegar no final, e pouco tempo depois ele fica bastante tonto e ele acaba caindo das escadas. Logo após isso ele acorda em outro local. Inicialmente ele acredita que está sonhando, mas após alguns eventos ele acaba descobrindo que renasceu no corpo de um jovem garoto em uma nova família dentro do jogo de otome que ele estava jogando, e agora ele vai iniciar uma nova jornada nesse mundo onde as mulheres estão no topo, e as únicas exceções são os alvos românticos do jogo, um grupo de garotos bonitos liderados pelo príncipe herdeiro. Porém Leon, com todo o seu conhecimento do seu tempo jogando esse jogo, ele vai usar para se beneficiar e com isso enfrentar os protagonistas desse mundo. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Kazuki, um jovem estudante universitário que um dia é misteriosamente mandado para outro mundo, e logo ele se dá conta que as pessoas são de um jogo que ele jogou por muito tempo chamado de Brave Realities, uma história de fantasia onde o protagonista entra em um esquema onde tentam destruir o mundo. Mesmo tendo tela 2D de batalha, ele tem muitas coisas atrativas nesse jogo que ele nunca se cansou de jogar, onde ele perdeu as contas de quantas vezes terminou, e com isso ele memorizou todas as dungeons escondidas e eventos extras. Porém isso era apenas um jogo, mas agora tudo isso está acontecendo na sua frente como se fosse a realidade, onde estava acontecendo um evento onde a mãe do herói ia ser morta, e logo ele descobre que está no corpo de um jovem nobre chamado de Harold, um herdeiro arrogante, o personagem mais desprezado do jogo, onde está destinado a morrer pelo último boss do jogo. Mesmo entrando nesse corpo ele ainda às vezes se movia sozinho de acordo com o jogo, porém logo ele consegue o controle desse corpo, e com todo o seu conhecimento de tudo que vai acontecer, ele está decidido que vai mudar a história para que não seja morto no final. Porém se ele mudar muito a história, outros eventos importantes podem mudar e chegar ao fim do mundo completamente. Com isso ele não tem escolha a não ser mudar a história do seu personagem, que é odiado por todos, e usar suas memórias do melhor jeito possível, e com isso chegar a um final onde ele não é morto e consiga salvar o mundo.